para não cansar. Bom, já está gravando. Bom, primeiramente, boa tarde, Julián, boa tarde aos presentes, às presentes. É muito bom poder encontrá-las todos e todas aqui. Antes de apresentar o Julián e passar a palavra a ele, eu gostaria de agradecer a direção da Faculdade de Letras da UFG, na pessoa do professor Jansson, a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, na pessoa da professora Solange, os monitores que estão nos auxiliando aqui hoje, Bruna, Clóvis e Thalita. Assim como na semana passada, na conversa com a Adriana Lisboa, eu gostaria de destacar mais uma vez as inscrições vindas de várias instituições brasileiras. Então, aqui a gente tem, além de Goiânia e interior de Goiás, nós temos Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, Rondônia, Paraná, Maranhão. Então, muito obrigada aí a todas e a todos por estarem aqui presentes, né, e pessoas aí do Brasil inteiro, né, isso é muito bacana, é muito legal a gente observar isso nesses tempos tão difíceis pelos quais estamos passando, né, seja pelas questões de saúde, seja por questões relacionadas a nossa estrutura governamental, né, se é que a gente pode dizer assim. É muito bacana a gente estar aqui e poder conversar sobre literatura, não é? Bom, vou fazer uma apresentação bem rápida do Julián, e Julián, se tiver alguma coisa equivocada aqui, por favor, você me corrige, tá? Julián Fux nasceu em São Paulo, é autor de Procura do Romance, A Resistência e a Ocupação, respectivamente 2011, 2015 e 2019. O romance A Resistência venceu os prêmios Jabuti, Saramago, Oceanos e Ana Seghers. A Ocupação está entre os semifinalistas do Prêmio Oceanos 2020. O Julián é graduado em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, já trabalhou com jornalismo literário em veículos como Folha de São Paulo, Revista Cult. Atualmente é colunista do blog Ecoa, do UOL, né? É também doutor em Teoria Literária, mestre em Literatura Hispano-Americana, ambos pela USP também, e suas obras já foram traduzidas para diversas línguas e publicadas também em diversos países. Bom, então, dada aí essa apresentação do escritor da nossa tarde de hoje, eu gostaria, então, Julián, que você, de início, pudesse comentar um pouco com a gente sobre o seu processo de criação literária. Primeiramente, talvez a gente poderia começar pela Resistência, né? Como foi para você falar tanto da ditadura argentina, como também tocar na questão da ditadura brasileira? Pode ser? Sim. Bom, na prática, como escritor, eu brinco que sou um escritor sem imaginação, né? Sem capacidade de fabulação, de invenção, de fundar um mundo dentro do livro. Então, eu acabo me valendo de outros recursos, quase subterfúgios, para poder escrever, apesar dessa incapacidade, né? E cada um desses romances tem essa dimensão bem marcada, né? Uma escrita a partir da minha própria experiência, a partir de uma voz que se assemelha muito à minha, de um sujeito que eu acabei inventando como meu representante na página, que é o Sebastião, uma espécie de alter ego literário, e que, enfim, surgiu no Procura do Romance e acabou estando presente nos dois romances seguintes, né? Eu tenho outros livros anteriores que não incluíam Sebastião, mas também não eram romances. Então, até agora, tudo que eu escrevi em matéria de romance teve como base esse olhar e está marcado pela autoficção, né? Pela ficcionalização a partir de elementos autobiográficos, e, sobretudo, a partir de elementos da realidade, do mundo ao meu redor, das questões que me cercam, né? Para escrever A Resistência, em específico, o ponto de partida era a proposta de escrever sobre o meu irmão e sobre a questão da adoção, né? A ditadura, a princípio, num primeiro momento, não era chave naquele projeto. Era, a princípio, um conto
em que eu falaria sobre o meu irmão, em que eu falaria sobre a questão da adoção, que era muito presente na nossa casa, que era marcante, que num processo de terapia familiar tinha vindo à tona com força e que em algum momento ele próprio me procurou falando, me procurou não, num momento de grande reconhecimento e tal, ele me pediu que um dia escrevesse sobre isso, coisa que eu não pensava propriamente escrever naquele momento, mas um pedido que ficou em mim e me ocupou durante longo tempo, até que um dia eu resolvi escrever o livro. Só que escrever, no caso não um livro, um conto, né? Escrever sobre a adoção dele não podia prescindir das circunstâncias em que se deram essa adoção. Então ele foi adotado em 76, em dezembro de 76, na Argentina. E aí é um contexto muito forte para uma adoção ilegal, né? Se trata dessa adoção não atravessada pelas normas do Estado, ou seja, uma adoção organizada sem o rigor que se organiza uma adoção oficial, sem saber muita informação também de onde vinha aquele bebê. E, enfim, acaba se confundindo com aqueles muitos casos, mais de 500 casos de bebês sequestrados na Argentina pela ditadura militar, pelos militares, né? Então, essa era uma espécie de sombra que existia na existência do meu irmão e na nossa casa, sobre a qual a gente falava muito pouco e que era difícil de fato, endereçar. E, além disso, falar da nossa infância, falar da convivência dentro de casa, era falar da situação naquela infância, o fato de meus pais terem sido militantes contra a ditadura militar argentina, terem sido perseguidos e terem sido obrigados a se exilar, se exilaram no Brasil, todas as indagações em torno de um exílio que pode ou não ser herdado, né? Se você nasce durante o exílio, você é também um exilado, e aí as questões identitárias mais ligadas a mim e também ao meu irmão. Em que medida meu irmão, tendo saído aos 6 meses de idade da Argentina, junto com os meus pais, não era em algum aspecto um exilado também, um perseguido também. Então, essas questões que se manifestam no livro como questões mesmo, não como respostas, né? O livro não raramente faz grandes afirmações, é um livro todo permeado de interrogações sobre essas questões identitárias e debatendo nuances da atuação política, da militância, tentando contrastar um pouco o que era a atuação política no passado e o que pode ser uma militância no presente, e o que era um exílio no passado, que pode se manifestar, em que medidas pode se manifestar hoje como um exílio permanente, ou seja, essa necessidade de buscar o país que poderia ser meu e não é. Enfim, uma série de questões que acabam se aproximando, fazem o livro se aproximar muito de um quase subgênero contemporâneo que é esse da escrita de segunda geração, né? Os filhos dos militantes, os filhos das vítimas da ditadura militar, que se põem a escrever como uma espécie de memória emprestada, como uma memória herdada, e questionando também vários das noções, dos conceitos mais precisos que a gente teria sobre esse período, reinventando, em alguma medida, esse período de maneira ficcional. Assim, eu acho interessante, Juliana, você dizer isso, né, e principalmente sobre essa questão das ambiguidades, né, de ser um romance que não responde, não afirma. Ultimamente eu tenho feito um exercício com os meus alunos, alguns deles inclusive estão aqui, e eles podem até confirmar, de comentar, antes de a gente fazer os comentários assim, mais aprofundados, com algum embasamento teórico crítico, eu tenho tido o costume recentemente de perguntar à turma quais são as primeiras impressões, né, de leitura, a primeira leitura feita, né, para além desse esforço teórico crítico. E algo que me chamou a atenção nessa dita primeira leitura, assim, que eu estou dizendo aqui, é exatamente isso, né? Então, em relação à questão da adoção, né, você disse que a adoção foi o ponto de partida, né, para a criação do romance.
Então, daquele parto, daquele nascimento, do qual não se tem, né, notícias exatas, né? Então é tudo muito, acaba que tudo fica muito vago, né? Então parece que o lugar possível para se falar sobre isso é a literatura, né? É a narrativa de ficção. Então aquele parto tão terrível foi a ruína de uma mulher, mas a alegria de uma família que se inicia. Se não fosse esse irmão, ou talvez esse irmão ele abre aí os caminhos, se é que a gente pode dizer assim, para que a mãe tenha também outros filhos, não é? Então, esse jogo aí de ambiguidades, né, eu acho que é muito interessante mesmo na construção dessa narrativa, e quando o narrador, lá no caso do Sebastião, né, coloca essa questão da identidade, né, considerar o irmão mais velho como sendo mais argentino do que ele e a irmã, isso é muito interessante. Você poderia falar mais sobre isso, sobre essa questão da identidade argentina, Brasil? Sim, então, isso era um aspecto estranho, talvez, da nossa configuração familiar e da minha vivência na infância, né, porque tinha uma vontade de nos vincular com a Argentina, um desejo de que houvesse aquela identificação, que era da parte dos meus pais em algum nível, mas também da nossa parte, meu e da minha irmã, e assim uma certa inveja, tudo bastante estranho e desnecessário, né? Mas não era inveja, era uma certa admiração pelo meu irmão, que também era argentino, enquanto nós não, éramos meramente brasileiros, né? E tem tudo isso. Eu acho que para mim o estranho é que o fenômeno literário, escrever literatura, se confundiu muito com essas buscas em relação ao passado, que eu achava que eu deveria, em algum aspecto, reivindicar, como se algo do meu passado eu pudesse encontrar lá na Argentina e entender melhor lá na Argentina e viver reconhecimentos naquele lugar. Então, Procura do Romance, que é o romance anterior à Resistência, já é isso. É um escritor isolado no apartamento dos seus avós, em Buenos Aires, no apartamento onde ele passou 2 anos na sua infância, porque meus pais realmente, num dado momento, resolveram retomar a vida na Argentina, já terminada a ditadura, né? E viveram 2 anos lá, e na prática há inversões nesse processo. Historicamente, eu mesmo sinto e já afirmei isso. Tenho, sei lá, um dos primeiros escritos, ainda menino, falando sobre a dor que foi ter ido para a Argentina sem que fosse a minha escolha, como aquele podia ser uma espécie de exílio meu, né? Então, o exílio dos meus pais era serem obrigados a vir para o Brasil. E o contrário, o movimento contrário seria um exílio nosso, porque em algum aspecto, ainda que houvesse essa necessidade de identificação com outro país, em todos os outros aspectos a gente era brasileiro e estava sendo obrigado a migrar. Então tem essa dinâmica estranha que se cria, e se cria sempre, em diversas circunstâncias, em várias configurações familiares, de aproximações e afastamentos, e é a dinâmica que eu senti o tempo todo com a Argentina. E, de alguma maneira, acho que o livro narra são esses movimentos também intrafamiliares, né? Então, como essa dinâmica da relação com o país e do movimento, entrar, sair, se aproximar e se afastar, se dá da mesma maneira dentro de casa, nas relações que a gente estabelece entre nós, né? Tentar chegar ao meu irmão, sentir que ele se afasta, que ele repele a família, tentar entrar no quarto dele, sentir que ele fecha a porta, ele próprio querer ocupar mais a casa, enfim, eu fui quase construindo inconscientemente, em algum grau, às vezes aqui e ali, de maneira consciente, né, estabelecendo essas relações, né, de como se dá o âmbito familiar em oposição a um âmbito mais vasto, coletivo, mas boa parte das vezes o que eu estava fazendo era descrever dois movimentos diferentes, a relação com o país e a relação com a família, que acabavam tendo movimentos semelhantes, né? Então, acho que algo disso está ali e está presente na sua pergunta. Sim.
O Paulo está aqui perguntando, Juliana, percebe-se que a proposta autofictícia em sua obra vai se transformando desde Procura do Romance, passando por uma hibridização de memórias do eu com outros sujeitos da sua família, em A Resistência. Gostaria muito que você discutisse a presença da história verídica dentro de sua obra e como o processo autorreflexivo de sua escrita cria as ambiguidades típicas da narrativa autoficcional. A níveis de autofabulação desse eu, seria uma pós-ficção permeada de discursos verídicos? Sim, sem dúvida, é isso que está acontecendo, esse quadro geral que o Paulo está transmitindo na pergunta. Eu, como disse, sou muito pouco apto à ficcionalização e fui, aos poucos, encontrando meu lugar numa não ficção ficcional, né? Daí essa colocação de pós-ficção, que foi um conceito que me veio quase num lapso do meu pai, que falou, você vai escrever sobre pós-verdade, porque eu tinha sido convidado para escrever um artigo sobre pós-verdade, só que ele chamou de pós-ficção. E quando ele chamou de pós-ficção, eu falei, nossa, tem algo de importante aqui, porque eu sinto que o que acontece não só na minha escrita, mas para muitos escritores, simultaneamente, é uma dificuldade de lidar e de se sentir à vontade na ficção, propriamente dita, né, no discurso mais fabulatório, na invenção, e, em vez disso, aos poucos, se sentindo mais à vontade perto dos outros discursos, nesse processo de hibridização que ele comenta na pergunta, né? De fato, a gente vê mesclas do romance, da ficção, com a autobiografia, no caso da autoficção, mas com várias outras linguagens, com o ensaio, com a crítica literária, com a historiografia, com a filosofia. Então, vai tomando outras faces o romance como gênero, né? E para mim, eu estou completamente imerso nisso. A ideia justamente é produzir dessa maneira, me sinto muito mais à vontade, quase que perdi, não só a capacidade, mas a disposição, a capacidade nunca tive muito, mas a disposição de criar do zero alguém, algo, uma trama, um enredo, um personagem. Os autores, escritores, passam boa parte do seu tempo configurando esses cenários, né? O meu olhar é outro, completamente diferente, é olhar para o que está acontecendo comigo e ao meu redor e tentar dali depreender algo que mereça se tornar literatura, né? O desafio ao longo do tempo foi fazer com que esse discurso não fosse tão narcisista, tão umbiguista, né? A resistência já é o primeiro movimento expansivo, como ele próprio coloca na pergunta, essa aproximação, esse diálogo que já não é tão o narrador consigo mesmo, como era em Procura do Romance, é mais em contato com as pessoas ao seu redor. Então, tem como foco o irmão, mas os pais são personagens centrais, eles tomam a palavra, eles falam mais, as lembranças dele, a memória deles e o olhar deles para a ditadura militar aparece com alguma presença marcante no próprio livro, e a ocupação é um movimento mais expansivo ainda, em que a proposta é sair de mim mais ainda e deixar que outras vozes tomem lugar, ocupem aquele espaço, e assim o livro possa ser sobre algo mais do que o seu autor, né? Então, é uma crítica razoável e justa que se faz à autoficção, me parece, mas que boa parte da autoficção, autores que eu admiro mais, conseguem produzir algo que escape do discurso umbiguista e que ainda assim se valha dessa ambiguidade, porque o fundamental, me parece, é a ambiguidade, o pacto ambíguo que se estabelece entre autor e leitor numa obra como essa, nessas obras híbridas, ele altera algo na chave de leitura, ele altera a relação entre leitor e autor e dá mais vitalidade. Isso que eu senti desde o início, e em parte eu atribuo a isso o fato de a resistência ter interessado tanta gente, ter encontrado tanta leitura, ter proporcionado tanto debate, porque essa relação, a ambiguidade presente ali, o fato de se sentir que é a vida do autor e que aquilo é uma família, mas ao mesmo tempo
sentir que há uma construção ficcional independentemente disso, isso tudo eu acho que altera um pouco a chave de leitura e dá vitalidade a essa relação. Então, o pacto ambíguo é fundamental e é isso que tem sido marcante em boa parte da literatura contemporânea, me parece. É muito interessante quando você diz isso, porque o leitor que vai ler uma obra como a sua, considerada como autoficcional ou pós-ficcional, e pensar que vai simplesmente catar ali as pistas, né, da sua biografia, quando, por exemplo, chega lá no caso de A Resistência, quando chega no capítulo da conversa com os pais, quando os pais vão fazer a devolutiva da leitura, os pais questionam, por que aqui você, né, por que você colocou o seu irmão como tendo emagrecido, sendo que ele engordou? Então, né, sempre vai haver esse estatuto mesmo da ambiguidade, né? Então, se o leitor, parece o que está ali, assim, se o leitor está procurando exatamente, não é isso que importa, né? Não é isso que vai, né, construir uma leitura mais ou menos, sei lá, interessante da obra, né? Essa abertura que você diz também, quando a gente passa da resistência para a ocupação, a gente observa, né, na resistência também o Sebastião, né, o nome dele vai aparecer lá no final, e na ocupação já aparece Sebastião, mas aí vai aparecer Julián também. Você se sentiu mais à vontade? Seria isso? É curioso, é isso, a gente estava falando das ambiguidades envolvidas, né, nessa construção de um pacto, uma construção voluntária de uma ambiguidade, uma construção deliberada, digamos, dessa relação dúbia que se cria com o texto. E, enquanto eu estava escrevendo A Resistência, quase que o tempo todo, enquanto eu escrevia o livro, eu pensava que no final, numa espécie de pós-livro, né, os nomes são todos... não aparecem, né? O irmão é irmão, o pai é pai, a mãe é mãe, irmã é irmã. Só que aqui e ali aparecem nomes, e esses são nomes encontráveis no mundo real. Então, Marta Brea, desaparecida pela ditadura militar, era de fato uma amiga da minha irmã, da minha mãe, que desapareceu. E é possível digitar no Google e descobrir muita coisa sobre ela. Valentim Barenblit, outro sujeito perseguido pela ditadura. Você vai encontrando ao longo do livro esses nomes reais. Mas eu escapava dos nomes reais no círculo mais íntimo, né? Sim. Isso evitei o tempo todo. No final, a ideia, a princípio, era como um golpe de veracidade que, quando os pais comentam o livro, comentassem, vai em frente, Julián. Então, apareceria o nome do autor ali. Só que enquanto escrevi exatamente esse capítulo, fui revendo e repensando o livro, me dando conta de que isso penderia demais o livro no caminho da autobiografia, né? Que talvez isso já tivesse força suficiente, seria pouco surpreendente a aparição de Julián naquele contexto. Eu estou falando da escrita do livro, o leitor iria talvez achar muito básico isso. E aí percebi que era mais importante, naquele instante, afirmar a ficcionalidade. E não só fiz isso como uma espécie de truque, mas pensando que era mais fiel também, porque esse livro tem muitos traços ficcionais, ele está marcado pela ficcionalidade. Então, pensar um autor ficcional para o livro é uma forma também de afirmar um dos caráteres que o livro tem, que estava pouco ressaltado. E ali me vi colocando o Sebastião e fiquei em paz com essa escolha, gostei dessa escolha. Depois, o que eu achava engraçado era que, nas leituras da Resistência, várias vezes se articulava essa associação, né? Sebastião Julián, havia resenhistas que colocassem uma barra, Sebastião Julián, o que eu achava um pouco abusivo, mas entendia de onde vinha. E no Inclusive momento... pela rima, né, entre os nomes. Não, claro, essa relação de semelhança entre nomes, inclusive está mais referida em Procura do Romance, tá? Quando surge Sebastião, que é ali. E toda a construção de imagem, de figura do personagem, semelhante à figura do autor, também se dá mais forte ali. Só que, em A Ocupação, eu achei que era o caso de também, de novo, brincar um pouco com isso, deixar menos cômoda, menos básica e definida essa relação. Num dado momento, vi que
quando o que acontece em ocupação, todo o núcleo que é de fora da ocupação, que é o núcleo mais familiar, né, mais íntimo do autor, esse também está, de novo, não nomeado. Mas na ocupação, as pessoas recebem nomes, né? Então, os ocupantes têm nomes, né? Os moradores sem teto, os refugiados, etc. E me vi, num dado momento, fazendo um jogo em que o Sebastião, dentro da ocupação, era Sebastião, fora da ocupação, não ganhava nome, não era nomeado ao longo do livro. Só que, num dado momento, percebi a necessidade de um nomear e vi que teria sentido e força se o pai chamasse de Julián. E quando o pai chamasse de Julián, ele próprio respondesse, não, aqui você me chama de Sebastião. Então, a relação se explicita, se estabelece um marco mais forte de autobiografia, só que, ao mesmo tempo, numa cena paradoxal, porque um diálogo desse jamais aconteceria no mundo real. Um diálogo desse só pode ser ficcional, né? O pai não erra o nome do filho. E um filho não pediria ao pai para chamar pelo nome ficcional, ou seja, e essa uma das formas de construção da ambiguidade, desde a resistência também. Quando os pais questionam, isso aqui, por que você alterou o corpo do seu irmão, chamando magro o que seria gordo, esse é um momento que ressalta a veracidade ou a ficção, né? Porque ele está mostrando que até ali era ficcional a magreza do irmão, mas no instante em que fala e denuncia a ficcionalidade, o livro se faz mais real, porque faz referência ao como as coisas estão fora do livro. Então, a ideia é que, mesmo nesses momentos em que se fala efetivamente do status ficcional ou real do livro, que mesmo nesses momentos se manifeste a ambiguidade, né? Sim. A Thalita está aqui perguntando, em relação ao título, percebemos no romance A Resistência a construção de inúmeras delas, de resistências, né, durante o desfecho e a construção da obra. Mas há algum aspecto totalizador desse termo? São essas várias resistências ou a intenção, o foco era em uma em especial? Enfim, o título, curiosamente, não fui eu que produzi, né? O livro, como eu disse, tinha como foco o meu irmão e a questão da adoção, e se chamava, num primeiro momento, O Irmão Possível. Até eu entregar o livro para a editora, o livro se chamava O Irmão Possível. Só que, por uma circunstância do momento, né, poucos meses antes, o Chico Buarque tinha publicado O Irmão Alemão, que tinha transitado ali em segredo, como são os projetos do Chico. Então, o título que eu tinha fazia muito tempo se tornava um título para a editora problemático. Era a mesma editora, tinha várias semelhanças de trama, né? O livro, então, parecia que seria um título paródico, né? Ele fez O Irmão Alemão e eu fiz O Meu Irmão Possível, alguma coisa. E aí o editor me propôs fez uma lista de títulos em que a resistência estava ali no meio. Eu ainda não estava muito convencido de que devia mudar o título, só que quando li a resistência, falei, putz, aqui tem uma opção boa. E quando se sacramentou que era preciso mudar, o que eu fiz foi, justamente como ela está colocando, pegar o livro de volta e reescrever as partes, me dei conta de quanto eu falava de resistência o tempo todo, e quanto falava de resistência, usava a palavra resistir, resistência, com frequência em contextos completamente diversos, né, díspares. E minha vontade foi justamente que não prevalecesse nenhuma dessas visões, né, que a gente não falasse. É claro que ao bater o olho em A Resistência e ler uma sinopsezinha, a gente imagina de imediato que o que está se falando é a resistência à ditadura militar. Só que o livro tem outras nuances e tão acentuadas ali na palavra resistência, essas outras nuances. O que me interessa justamente, de novo, é a questão da ambiguidade da palavra, né? Que a palavra possa significar coisas tão diversas. Ao mesmo tempo, o ato de recusa, de negação, de impossibilidade, às vezes interpretado como ato de fraqueza, e o ato de força, a tomada de posição, o resistir mais afirmativo, né? Que existe, por exemplo, numa resistência à ditadura militar. Então, um irmão que se recusa, que resiste a se entregar à convivência familiar,
um narrador que resiste a contar a própria história e, em oposição a isso, a força da necessidade de se impor, de agir, de se mover ao longo da vida, né? E com uma ideia que foi me vindo depois, né, na composição dessa lógica final do livro, de que talvez a literatura pudesse ser o veículo para fazer de uma resistência a outra resistência, para a gente sair da resistência em sentido mais negativo e passar uma resistência em sentido afirmativo, a tomada de posição, gesto de força, né? Sim. O Johnny também está aqui perguntando, Julián, em seu texto, A Era da Pós-Ficção, de 2017, você pontua que, entre aspas, né, a verdade recupera nas obras literárias uma centralidade imprevista. Então, como se dá, no plano da ficção, a fabulação do real? Como você, enquanto um escritor sem imaginação, como você disse aqui, né, imagina as experiências vividas por ti e sua família? Bom, uma boa pergunta. Eu acho que tem dois elementos, ou duas ordens de elementos aí. O primeiro são os momentos mais flagrantes, as decisões de fabulação dentro do livro. Por exemplo, essa, em A Resistência, a decisão de fazer um irmão magro e batalhando contra a magreza, em vez de um irmão gordo batalhando contra a obesidade, né? Essa é uma escolha pela ficção. A ficção, a fabulação, os elementos de fabulação do real, como ele coloca, se dão nesses desvios, nessas deturpações, nesses deslocamentos. Por exemplo, enquanto eu estava... Eu não escrevi esse livro isolado em Buenos Aires, né, no apartamento em que viviam os antepassados, que se dá da mesma... A Resistência é escrito, a princípio, o presente do romance, né, o lugar onde o narrador está ao contar essa história, é nesse apartamento, mas eu não estava lá, tinha recebido uma bolsa e fui escrever na França o livro, numa residência artística, só que nada tinha a ver colocar o meu narrador na França numa residência artística, isso seria um elemento diluidor, uma dissolução da questão central. Muito mais interessante é colocar ali o narrador, né? Muito mais interessante é fazer com que os encontros, as visitas que foram acontecendo ao longo dos anos, quando eu fui para as Mães da Praça da Imagem, os museus da memória, tudo isso que vai sendo narrado no livro, que isso se desse ali, em presença, né? Então, esses são elementos em que a ficção nos ajuda a construir expressividade, a construir força, a construir sentido, uma certa coesão e uma certa coerência na narrativa que a gente está produzindo. Por outro lado, como eu disse, tem duas linhas de fatores. A segunda linha de fator envolvido nisso é a fabulação e a ficcionalização daquilo que a gente não quer ficcionalizar. É quase uma ficcionalização inevitável no ato no gesto autobiográfico, né? Então, o sentimento de que ficcionalizar e fabular se tornam inevitáveis ao produzir, ao escrever uma história. A percepção que eu fui incorporando ao próprio livro, de que enquanto eu escrevia, quanto mais eu escrevia meu irmão, mais eu estava construindo um irmão ficcional na página e mais distante eu estava do meu irmão do mundo real, né? Pelo próprio paradoxo da representação, né? A palavra ocupa o lugar da coisa e elide, oculta a coisa em si. E eu sentia isso, sei lá, carnalmente, isso era para mim muito evidente, não era uma peroração teórica, isso se dava no exercício da escrita. Eu percebia que quanto mais eu escrevesse, mais aquilo ia ganhando matizes que não eram os matizes tão semelhantes ao mundo real. Então, a ficcionalização se dá também nessa dimensão involuntária, né? E, às vezes, no deslize, como os diálogos com os pais acabam manifestando, né? Os pais contam uma coisa, o narrador
escreve essa coisa, os pais releem e dizem, não foi bem assim, você alterou este dado, você alterou esse fato, este tempo, este espírito, esse tom, né? Tudo se altera no exercício da escrita. Então, a ficcionalização e a fabulação se manifestam mesmo quando a gente tem máximo compromisso com a sinceridade. E aí passa a ser necessário, com sinceridade, incorporar o elemento ficcional. É mais veraz o livro por se afirmar ficcional. É isso que eu acabei sentindo enquanto escrevia. A Amanda está perguntando aqui. Olá, Julián, gostaria que você falasse um pouco sobre como você percebe as diferenças entre a ditadura argentina e a ditadura brasileira, a forma como as pessoas lidam com esse passado nos dias de hoje. A princípio, completamente diferente, né? O exercício da memória na Argentina e o exercício da memória no Brasil são duas coisas diametralmente opostas, né? Pelo menos por longo tempo foram diametralmente opostas. A Argentina, de imediato, logo após a ditadura militar, fez uma investigação profunda, tentou verificar quais foram os crimes cometidos ali, tentou responsabilizar, prendeu, condenou, né? O Videla, principal ditador argentino, morreu preso, né? Então você tem ali uma preocupação de memória e de justiça muito mais extrema na Argentina, que resulta também numa literatura farta daqueles tempos, daqueles acontecimentos, né? A cultura do testemunho logo após a ditadura militar na Argentina era muito forte, né? Quantidade enorme de testemunhos das vítimas, das pessoas que viveram aquilo de perto e etc. E mais tarde um processo que vai transformando esse testemunho num elemento mais ficcional, né? Dessa maneira que eu estou descrevendo como se dá ficção nesses discursos, né? No Brasil, a gente tem o fim da ditadura por meio da anistia ampla, geral e restrita, que teve a sua importância no momento, era, de fato, um gesto fundamental para muita gente, que pôde retornar ao Brasil, os exilados que puderam retornar, mas que tem como seríssimo ônus o fato de ter sido concedido um perdão sem investigação, né, sem um olhar cauteloso, cuidadoso para o que foram os crimes da ditadura militar, né? Então, aqueles que já tinham sido julgados, punidos, aqueles que já tinham sofrido foram absolvidos, mas foram anistiados, mas também foram anistiados os que nunca foram julgados, nem punidos, nem olhados, aqueles cujos crimes nunca foram verificados, né? Durante longo tempo o Brasil esteve com isso. Se dá como uma proposta de conciliação histórica, né, para a gente passar para a democracia, que o negócio é não falar mal, nem ir muito atrás do que aconteceu aqui na ditadura. E a gente percebe que houve, a partir disso, um silenciamento, né, um silenciamento dos crimes e uma aceitação geral de que a ditadura não foi tão grave assim, como termos como dita branda, que a Folha de São Paulo usou, essa visão tão equivocada, né, do que se deu historicamente no Brasil, e, ao mesmo tempo, a própria ficção não consegue ficcionalizar, né? É curioso isso, a gente está falando aqui o tempo todo disso. Pareceria, no país em que não há uma documentação precisa do que foi a ditadura militar, pareceria que a gente precisaria mais de uma ficção sobre aquilo. Só que a ficção não consegue se construir do zero, do nada, sem a informação, né? Se faltam elementos, a ficção não consegue se estabelecer. Você mencionou no seu comentário sobre a resistência o parto, né? Como o parto é narrado e etc. E o parto é justamente o que é narrado para ser desnarrado depois, porque não dá para narrar quando você não tem os elementos mínimos, né? Então, o que acontece recentemente é uma virada importante no olhar que o Brasil dedica à ditadura, com as comissões da verdade, com alguns processos que trouxeram mais à tona o que se deu, começou a surgir mais ficção sobre a ditadura militar. A gente teve um pequeno boom dessas narrativas recentes, o que torna muito mais profundo o olhar que a gente pode dedicar à ditadura militar brasileira.
Ao mesmo tempo, concomitantemente, você tem, neste momento, uma tentativa de esquecimento, de negacionismo, por um lado, e, por outro lado, uma tentativa de exaltação do passado, a partir da distorção do que foi o passado. Então, é um momento muito assustador em que a ditadura não poderia estar mais na ordem do dia, né, em todos os seus aspectos. E é interessante que a ocupação, apesar de o cerne ali do romance estar voltado, assim, o cerne não, né, mas uma das linhas narrativas está voltada para essa questão da ocupação lá do hotel e né, esse movimento dos refugiados, dos sem-teto e tudo mais, mas lá o Sebastião vai falar também, né, de tudo aquilo que o incomoda no Brasil hoje, né, então, por exemplo, enquanto ele está lá com o pai no hospital, ele está acompanhando ali algumas notícias e tudo mais, né, então já a gente observa, né, que é um romance que você publicou ano passado, né? Sim. Então, essas questões, eu imagino, né, que esse desencanto aí do Sebastião com o presente também passa por, né, tudo isso que a gente está vivenciando hoje, né? Não, com certeza. Ali em A Resistência já tem uma reflexão, como eu disse, comparativa sobre a possibilidade de atuação, de engajamento, de militância hoje, né, em oposição a esse engajamento, a essa militância durante a ditadura, etc., de quem atuou mais forte contra a ditadura. E, em ocupação, a ideia é justamente migrar a preocupação não só da Argentina para o Brasil, como o foco muda, né, de um livro para o outro. Finalmente, eu sinto que cheguei, em alguma medida, no Brasil, saí do país que não é o meu e passei ao país que é, ao menos que a cidade que é a minha, né? E há uma passagem do passado para o presente, né? Em que o presente entra em questão. Só que, enfim, tem toda uma dificuldade na construção da temporalidade da ocupação, porque eu estou narrando acontecimentos que também podem ser rastreados, né? Você sabe que a entrada, por exemplo, na ocupação 9 de julho tem uma data específica, se dá em 2016, depois o incêndio que está mais para o final do livro, o incêndio da ocupação, o Wilton Paz de Almeida, também em 2018, ou seja, tem datas próximas. A ideia é que o espírito deste tempo esteja ali presente, esteja falando alto em vários aspectos, mas também não podia ser muito precisamente referido, porque criava esses conflitos, né? Não dá para ser o Brasil do Bolsonaro com estes acontecimentos, seria uma inverossimilhança muito grande ali dentro. Só que o espírito do Brasil do Bolsonaro, isso que nos assusta, amedronta, nos causa imensa repulsa, isso está presente o tempo todo porque é fundamental para falar com precisão sobre o nosso tempo. Se a narrativa se passa hoje, como ignorar tudo isso, né? Como não fazer com que essa realidade tão presente, tão marcante, que tem adquirido dimensão absurda no nosso cotidiano mesmo, no nosso pensamento e tal, como deixar tudo isso de fora dos conflitos que vão sendo narrados ou de fora da experiência do seu narrador? Para mim, isso seria uma distorção e uma violência com a própria experiência atual, né? Então, o único jeito era incorporar algo desse espírito à própria narrativa, com a necessidade de certa vaguidão em alguns pontos, para que aquilo sobrevivesse como verossimilhança. Ainda no tópico autoficção, o Paulo está perguntando se você, Julián, se filia mais à proposta inicial desenvolvida pelo Sérgio Dubrovsky em fatos estritamente reais na sua abordagem narrativa? Não totalmente, até onde eu sei da proposta do Dubrovsky, pelo menos a parte teórica da proposta dele, é de que o elemento seja uma autobiografia mesmo, só que aceitando pela linguagem o caráter ficcional que essa autobiografia ganha. Eu não sou tão comprometido com os fatos, são fatos estritamente reais, eu não sei, eu me sinto muito comprometido com a sinceridade. A sinceridade me faz, de vez em quando, optar por fatos não tão estritamente reais, com a distorção deliberada de certos fatos, e a afirmação dessa distorção, né?
Então, pode ser sincero um livro que distorce, um livro que desloca, né? Há muitos deslocamentos naquilo que eu escrevo. Eu não tento ser o mais fiel possível ao acontecimento passado. Eu tento ser o mais fiel possível ao sentido desses acontecimentos. Em Ocupação, existe um deslocamento bem evidente. O refugiado que passa a ser um dos principais personagens ali, o sujeito que convoca o narrador à ocupação de moradores sem teto, eu não conhecia aqui em São Paulo, ele não me convocou para cá. Eu conheci justamente na França enquanto escrevia A Resistência. E ele me chamou, falou, você está escrevendo sobre coisas políticas? Tinha chegado a informação para ele. Ele estava refugiado ali na França e quis me contar a história dele. E me contou a história dele, que eu não tinha nada a fazer com aquilo, não cabia em nenhum aspecto no livro que eu estava escrevendo, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo permaneceu fortemente em mim. Era uma experiência, tudo que ele contou me marcou muito, muito forte, e foi algo que eu não consegui dissipar em mim mesmo. Então, passados alguns anos, eu achei que ainda precisava escrever sobre ele de alguma maneira, e me dei conta que cabia perfeito, que compunha bem na construção da ocupação, que fazia sentido, que era verossímil, inclusive, a aparição dele ali. Porque a gente tem pessoas em situação semelhante na ocupação, refugiados na mesma situação, que poderiam contar histórias semelhantes. Então, esse é um elemento em que não fui nem um pouco fiel aos fatos estritamente reais. Há uma construção ficcional a partir de fatos reais, mas sem tanto comprometimento. Eu me identifico um pouco com o projeto do Dubrovsky no sentido do caráter psicanalítico dessa escrita, né? Dubrovsky está escrevendo para os outros, está produzindo romance, mas está também refletindo fortemente sobre sua própria existência naqueles livros. E, em parte, é o que eu também tenho o objetivo de fazer, ou faço inevitavelmente também. Estou refletindo sobre a minha relação com meu irmão, ou com os meus pais, ou com minha mulher em ocupação, a partir da própria escrita, e o livro é uma espécie de elaboração da experiência, não é só o retrato, a representação da experiência, é a elaboração também. O Johnny aqui pergunta, né? Juliana, como você enxerga a construção, maturação dos narradores em suas obras, desde Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e eu, até a Ocupação? Bom, difícil responder essa pergunta. O que eu tinha, basicamente, eu encontro o meu narrador mais fortemente em procura do romance. Antes disso, era uma espécie de construção de tentativas. Essas tentativas eram, já desde o início, a partir de uma impossibilidade, né? Esse escritor sem imaginação é o que eu me sinto desde sempre. Por alguma razão, para mim mesmo, eu defini que seria escritor. Escrever se tornou um imperativo, mas o que escrever e como inventar uma história nunca foi nada claro e nada fácil para mim. Nem no momento inicial, em oficinas de criação e tal. Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e eu é isso, é um livrinho curto, de contos curtos, escritos nesses contextos de oficina, como tentativas de construção de narradores, de fabulação e etc., tentativas já marcadas pela precariedade, né, e pela reflexão sobre a impossibilidade, isso tudo já está presente ali. O História de Literatura e Cegueira é quase é um livro sobre escritores cegos. Eu escrevi como trabalho de conclusão de curso na graduação, em jornalismo, mas acabei publicando como ficção, efetivamente, que era o que era, né? Só que, olhando para escritores cegos, Borges, João Cabral e James Joyce, e pensando como diabo, essa era a minha pergunta essencial, como diabo eles conseguiram ser escritores nessas circunstâncias tão terríveis, contra todas as circunstâncias. Então, tinha também uma visão. Claro que ele vai se tornando várias outras coisas, porque fui pesquisando a cegueira e a vida deles e aproximando as coisas, mas tinha uma questão que me intrigava muito, né? Que, se eu que teria todas as condições não tenho, imagina alguém que é privado do principal sentido, talvez, para um escritor, né?
como eram capazes de produzir. E as respostas de cada um deles é completamente distinta. E o narrador desse livro em si é um narrador completamente imutável, porque a proposta, se boa parte das vezes a gente está lendo autores e tentando fugir da influência excessiva, né? A gente lê um Guimarães Rosa e corre o risco de sair inventando palavra, aí se policia como escritor, fala, opa, não, pera, não é por aí que eu posso ir. No caso do História de Literatura e Cegueira, eu não desejava me policiar. A proposta era que, ao retratar esses autores, algo da voz, algo da dicção, o olhar estilístico de cada um deles aparecesse no próprio livro. Então, tem 3 narradores bem diferentes, cada um narrando a vida desses escritores a partir da linguagem próxima deles, né? Mais próxima que eu consegui. E, enfim, e depois começa esse outro processo que eu já vinha referindo do Procura do Romance, a resistência à ocupação. Uhum. Essa questão de o Sebastião ser o narrador, essa coincidência, se é que a gente pode dizer assim, ela foi algo que, desde o princípio, desde Procura do Romance, já estava assim, no seu horizonte, ou foi algo que foi meio que acontecendo? Não, o Procura do Romance era um romance sobre... Eu estava estudando, a partir dessas dificuldades narrativas pessoais e percebendo que elas iam muito além de dificuldades narrativas pessoais, estava estudando no mestrado a impossibilidade de narrar a tão prometida morte do romance e quis produzir um romance que falasse disso, né? Que paradoxalmente encampasse a morte do romance em si mesmo. E a proposta, então, era descrever a história de um romancista em crise, de um sujeito querendo escrever o seu romance e incapaz disso, né? Vivendo coisas, observando aquilo que vive, cogitando cenas e desconstruindo essas cenas na própria narrativa. Nas ruínas desse romance, do sujeito que não escreve, eu seria capaz de colher o meu romance. Assim, um romance que não é escrito é finalmente escrito pelo autor, por mim mesmo, né? Só que para criar esse jogo, me interessava a figura em abismo, né? Então, eu estou escrevendo um romance sobre um sujeito parecido comigo, que está escrevendo um romance sobre um sujeito parecido com ele, etc, etc. Há constantemente esse jogo de abismos, né? Aposta em abismo ao longo do romance. Então, a princípio, tinha uma razão de ser só ali, a construção de um sujeito parecido comigo. Mas também me encontrei bastante nessa voz. Encontrei um lugar mais confortável para mim mesmo, que eu já não precisava travar as batalhas que travava com a ficcionalização, né? Era mais possível produzir literatura a partir daquela voz semelhante à minha voz e daquele olhar semelhante ao meu olhar. Eu sentia aquele processo como menos inautêntico. Então, me senti um pouco mais à vontade. Quando escrevi A Resistência, Sebastião voltou, né? Para minha surpresa, não era algo que eu planejava antes. E quando eu escrevi A Resistência, não é que tivesse planejado a ocupação, também não tinha uma espécie de continuação prevista. Não sei ainda se esse sujeito vai me acompanhar, minha trajetória literária inteira, ou se acabou aqui, né? Muitos leram a passagem de Sebastião para Julián, que acontece em ocupação, como um fim. Então, agora ele está anunciando que acabou Sebastião. Passa a ser Julián e a voz se torna mais autobiográfica, ou, pelo contrário, se rompe o jogo autoficcional e a gente vai para outro jogo de outra natureza. Eu, sinceramente, ainda não sei o que eu vou fazer. Então, se sigo por uma linha, por outra, se abandono tudo, ou se Sebastião vai continuar comigo a vida inteira. Uhum. Interessante. A Andréia está perguntando aqui, boa tarde, Juliana. Gostaria, se possível, que falasse um pouco sobre a referência, a alusão ao Mia Couto em A Ocupação. Bom, é mais do que uma referência ou uma alusão, né? O Mia Couto, dar uma circunstância dessa construção do livro, quando eu terminei a Resistência, eu recebi um convite para participar era um processo seletivo para um programa cultural da Rolex, né? A Rolex tinha escolhido o Mia Couto para ser o mentor de algum
escritor mais jovem que trabalhasse na produção de um novo livro em diálogo com ele, né? E aí tive que, meio às pressas, desenvolver um novo projeto, que a princípio não era exatamente a ocupação, não se chamava a ocupação, não envolvia uma ocupação de moradores sem teto, mas já tinha o cerne deste livro que eu escrevi depois. E apresentei esse livro para eles e para ele, Minha Couto me escolheu, e eu passei a debater o que seria esse livro com ele ao longo dos anos de escrita, né? Começou em 2016 e foi até agora, 2019, quando terminei o livro. Esse tempo todo não era tempo de escrita necessariamente, era muito mais de discussão e concepção do livro em si. Só no final se tornou um processo de leitura e discussão de textualidade mesmo. E para mim foi muito forte o processo, porque, enfim, começa que somos escritores completamente diferentes, né? Ele se sente bastante à vontade na fabulação, na invenção. Ele se sente bastante à vontade também na construção de vozes para os outros, né? Ele não fala só com uma voz semelhante ao Minha Couto. Tem uma voz mais poética também. E se permite falar em nome dos outros, para talvez uma formulação imprecisa para isso. E me convidava a ficcionalizar mais, a me afastar mais de mim. Isso eu achei muito interessante, muito marcante. Em parte fui seguindo, em parte fui recuando, né? Tentava me afastar mais de mim depois, porque a proposta do livro era essa abertura ao outro. Então, acaba sendo um pouco pela exortação do próprio Minha Couto, a abertura em que outros tomam a voz, tomam a palavra e ocupam as páginas do livro em si. E no final do processo eu senti que nada faria mais sentido do que o próprio Minha Couto tomasse a palavra. Então, tudo aquilo que a gente vinha debatendo e tal ganha um caráter ficcional. Eu escrevi uma carta para ele, com matiz ficcional, é claro, uma carta para constar no próprio livro. Ele me respondeu a carta, e o que ele respondesse entraria no livro, se tornaria um capítulo do livro. Ele conhecia que essa era a brincadeira, né? O que me dá também, se a proposta era um pouco perder controle, por eu ser um escritor muito contido em vários aspectos, e ele ter mão muito mais solto, que ficou bem claro ao longo do processo, ali era uma opção pelo descontrole. O que ele dissesse entrava e o meu texto, meu livro ia ter que se haver com aquilo. Inclusive, no problema temporal que eu comentei, se agrava, porque ele faz menções muito mais evidentes ao tempo presente. Então, fala de queimadas na Amazônia, fala de governantes que a gente pode identificar muito claramente como Bolsonaro e etc., e acaba dando um nó temporal no próprio livro, que no final das contas eu achei interessante. Mas é isso, a participação do Minha Couto ali não é só como uma referência distante, é pelo fato dele ter estado presente em todo o processo. A Luciana quer falar? Pode falar, Luciana, por favor. Tudo bem? Oi, Luciana. Oi, já estou chegando, Renata. Estava Ah. aqui meio no cantinho. Vamos ver se está pegando. Oi, Julián. Oi, Luciana. Se a minha câmera me pega. Com esse sobrenome, tu não vai ter esquecido de mim. Não tinha dúvida. Não sabia que era a Luciana, mas eu não estou conseguindo a câmera. Eu acho Aliás, que dá vários nomes conhecidos por aqui, fico contente. Viu, ó? Eu acho que eu faço só com a voz, Renata, porque eu acho que eu autorizei na chegada, mas eu não quero criar contratempo aqui. Acho que se vocês não se incomodam... Não, claro, pode ir. Então, é uma satisfação estar aqui contigo e parabéns para a Renata pela iniciativa. Eu queria comentar contigo, estou escrevendo um artigo sobre a resistência e levando um contato ainda mais íntimo com a leitura e cada vez mais encantada e vendo mais elementos, Julia. Para mim fica tão claro, assim, eu não sei como é que tu pensa, como existe um narrador ali que ele é a definição não existe nada fora dele, né? Eu fiquei me lembrando da crítica quando a gente lê Memórias Póstumas, que fala que
o narrador dá conta do universo. Existe uma relação muito peculiar a essa voz. E a pergunta específica que eu queria te fazer é que quando a gente conversou lá quando tu esteve na live da FURG, eu comentei contigo sobre o testemunho e lembro muito bem que tu disseste, tenho objeção, né, não é tranquilo para mim, porque a minha escrita tem uma dimensão autorreflexiva, alguma coisa assim, tu lembra, né? A ideia é que o teu texto ele é muito voltado para si, e, portanto, isso, no teu entendimento, comprometeria, né, uma dimensão mais nítida de testemunho. Mas eu estava lendo aqui, eu queria te propor essa possibilidade de entendimento numa cena muito específica, que é no capítulo 16, depois que tem o jantar dos teus pais, que não recebe os convidados, né, e que fica aquela sensação lá que calaram e se omitiram, e aí o narrador surge e diz assim, que naquela noite houve outros jantares cancelados, né, e tal, e a certo momento, o que não conheço, o que não posso entender é a dor de outros jantares cancelados na mesma noite, a dor de outras privações, outros braços pendendo, e é óbvio que eu não vou ler tudo, mas me parece que esse narrador que, nesse momento, suspende a narrativa, não tem nenhuma ação, personagens, existe, eu entendo que essa voz que diz, não consigo conceber a supressão do ser, explorada ao máximo, a destruição sistemática desse lapso que é o ser, sua conversão em utensílio torturado. Eu me permito me distanciar de ti, divergir de ti, e te dizer que eu entendo que, se não no todo, em alguns momentos como esse, que eu procurei te evidenciar, existe um teor testemunhal inerente. Esse narrador se coloca diante do leitor dizendo, eu não concebo, isso não é aceitável. E não quero te incomodar, eu insisti, já conversamos sobre isso, mas me parece pertinente, eu vou seguir por essa trilha. Um abraço, querido. Um abraço, Luciana. Bom, obrigado aí pela atenção sempre tão estreita ao livro em si. Te agradeço, por isso já debatemos bastante outros trechos. Eu acho assim, talvez, eu nunca diria para você não seguir esse caminho, claro que não, pode ser interessantíssimo, a gente não tem nenhum domínio sobre os efeitos e as leituras que se farão do nosso próprio texto, mas talvez eu acho que a diferença que você está colocando é menos sobre a visão do que é o texto em si e mais no olhar do que significa uma literatura de testemunho, né? Quando eu me refiro mas aí você vai certamente saber mais do que eu e melhor do que eu conceitualmente o que seria literatura de testemunho. Mas quando eu me refiro a uma presença forte do testemunho na tradição de escrita argentina depois da ditadura militar, o testemunho é muito marcado por uma vivência na carne, né? Por uma primeira pessoa que testemunhou aqueles acontecimentos, que teve aquilo muito presente à sua frente, né? E quando eu digo que o meu romance não é testemunhal, começa pela impossibilidade de ser um testemunho dessa natureza, né? Eu não tenho a vivência imediata em primeira pessoa para fazer daquilo a minha vivência, a minha experiência, a experiência que eu narro de maneira testemunhal. Isso, acho que passagens como essa, elas se aproximam, sem dúvida, do que é a base do que resta como testemunho, né? O testemunho foi fundamental para que a gente consolidasse essas imagens, essa visão, né? Então, eu não queria também que meu texto, mesmo estando marcado por uma impossibilidade de dizer as coisas imediatamente, por uma imprecisão que vem da memória, por uma reflexão constante sobre esses acontecimentos, que talvez eu me referisse naquela ocasião, ou talvez devesse ter me referido naquela ocasião, mais a reflexividade do texto do que a autorreflexividade. Tudo bem,
pode ser um testemunho, pode ser autorreflexivo, mas o refletir constantemente sobre aquilo que se deu e questionar as nuances de cada coisa que é narrada, no fim das contas, duvidar, transformar o exercício da escrita num exercício de interrogação e não de afirmação, isso costuma afastar um pouco da literatura de testemunho. A literatura de testemunho é um pouco mais taxativa, ela é factual, ela traz à tona acontecimentos. E meu sentimento, enquanto escrevia, é que em nenhum aspecto eu poderia ser fiel aos acontecimentos, né? Que eu podia tentar me aproximar deles, mas me aproximava só pela interrogação, só pela dúvida, né? Não são questões tão discrepantes assim, as que você coloca e as que eu estou colocando. Talvez seja só uma nuance mesmo. Mas, sem dúvida, o livro se propõe a ser também um discurso sobre os males da ditadura militar. Ele vai se estabelecendo dessa maneira. Não era isso no início, mas começa a ser isso com o tempo, e essas passagens, como a passagem do desaparecimento da Marta Abreu e tal, falar de tortura, falar de perseguição, de tortura de um apartamento, como se dá mais tarde, falar de desaparecimento, tudo isso são elementos da ditadura que eu não quis que se evadissem do próprio texto, mesmo não sendo um texto testemunhal em grande medida, essas questões tinham que estar presentes em algum lugar, me parecia quase um dever ético. Muito obrigada, querido. Não vou me alongar nisso, não. Acho que tem tanta gente aqui, tem tantas questões, mas a gente pode pensar um teor testemunhal como bem inserido, né, como uma filigrana de sentido num texto ambíguo e autoquestionador, e questionador e problemático de si, e do seu estatuto, etc. Mais do que uma literatura de ficção, né? E só para encerrar, então, eu só queria comentar que é interessante que parece que a gente está vivendo um momento privilegiado de memória tardio. Imagina, temos 35 anos depois do fim da ditadura, pelo volume de textos literários e pelos primeiros passos muito tímidos. Eu não sei se vocês viram, nessas últimas semanas, na Itália vai ser processado um militar pelo assassinato de um cidadão ítalo-argentino aqui no Brasil. E o STJ, pela primeira vez, arreda a lei da anistia e está também acionando militares por questões de tortura que são considerados crimes imprescritíveis. Então, existe, sim, uma justiça muito lenta, morosa, e talvez que nem vá se concluir, mas o processo anda. Eu acho que, Renata, graças a esse tipo de promoção, de discussão, que alguma coisa parece que se move, né? Isso é muito gratificante para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, Luciano, sempre querida. Eu queria pegar carona aí um pouco no que a Luciana colocou, né, porque ela, né, pelo que ela colocou e pela sua resposta também, né, o que ela disse, sobre essa questão das classificações, né, em torno da sua obra, né. Então, a gente já conversou aqui um pouco sobre autoficção, pós-ficção, e a gente tem observado que parte da crítica também vai para considerar, né, a sua narrativa, os seus romances, né, principalmente a Resistência, como um romance de filiação, né. No contexto do Cone Sul, né, da latino-americana, a gente tem aquela expressão que é a literatura de hijos, não sei se você já ouviu falar, né, obviamente, imagino que sim. Então, como é que você se sente, assim, em relação a essas classificações, né? Romance memorial, romance de filiação, literatura dos filhos ou literatura de hijos? Eu sinto que eu sou um pouco disso tudo. Eu estou afiliado a isso tudo, me aproximei disso tudo voluntariamente, né? Literatura de hijos é um conceito interessante porque ele vai agrupando livros a partir de um olhar que não seria tão óbvio, né? Os livros não são necessariamente parecidos, mas tem essa marca com a marca inicial. Daria para falar também, entre essas que você está classificando, a ideia de pós-memória, né? Que é uma ideia também deslocada, que a princípio é tratada para falar do Holocausto e das reverberações de uma memória de primeira geração numa geração seguinte, depois do Holocausto. E a gente vê, para mim, esses fenômenos estão todos interligados, né? E o hibridismo de que eu falo, quando falo de pós-ficção, é justamente
pela percepção de que essas linguagens vão se tornando mais permeáveis, né? Elas avançam umas sobre as outras, nisso até que a Luciana descreveu, né? Um parágrafo, ele pode até destoar dos outros parágrafos, do que vinha acontecendo até então, e se torna um parágrafo mais retórico, né? Que a gente poderia chamar de testemunhal, como ela está chamando, ou seja, a gente vai... o texto ganha uma outra natureza, e isso me parece... é o que tem me interessado mais nos outros autores, né? É o que eu tenho sido capaz de fazer e que eu tenho tido a disposição de fazer. Mas, além disso, o que eu tenho buscado mais nesses outros autores são esses elementos. Eu sempre me sinto desconfortável, não só na minha própria invenção, mas na invenção dos outros, né? É raro um livro que seja fabular, muito predominantemente fabular, que me cative forte, sabe? Eu acabo me deixando tocar mais, me deixando mexer mais por esses outros livros, e que vão constituindo essa... Aí o esforço de catalogar, ou de classificar, já é um momento um pouco posterior, mas é interessante porque cada uma dessas classificações vai ressaltar um aspecto do texto, né? Não acho que nenhuma delas seja imprecisa do que você disse. Cada uma dessas coisas poderia se aplicar aos meus livros. E se você opta por um olhar, é optar por ressaltar este aspecto da obra em si, quando poderia haver também muitos outros. Eu sinto que A Resistência é muito mais um romance de um gênero, de um subgênero, que é esse de literatura de hijos, ou de pós-memória, ou de narrativa de segunda geração. Tudo isso existem muitos romances parecidos com A Resistência. Em A Ocupação, e eu me aproximei deles voluntariamente, A Ocupação que eu desejei fazer ali, eu não fui necessariamente encontrando em outros lugares, né? Não tenho muito claramente as referências, os livros semelhantes a esse. Tardiamente eu vou encontrando, são livros muito comprometidos com o presente, é isso que está na base do movimento da ocupação. Como narrar ficcionalmente estes nossos acontecimentos. Então, você vai achar em alguns lugares. Eu gostei muito da Valéria Luiselli e do Arquivo de Crianças Mortas, das Crianças Perdidas, digo, que fala da situação de migração México-Estados Unidos e etc. Só que é um livro completamente diferente do meu. Então, o que se tem não é mais um gênero, é muito mais uma preocupação. Inclusive, vários desses escritores que escreveram romances semelhantes à Resistência, né, romances esses ligados à memória dos pais, à memória familiar, você vê no livro seguinte tentando algo mais próximo do presente e muitas vezes mais político, né? O que eu estou chamando do processo de ocupação é de literatura ocupada. Outro nome pode ser mais eficaz para descrever, não é necessariamente o melhor nome, mas algo do que está acontecendo hoje é uma literatura ocupada pelo presente e pela política, né? Num momento tão agudo que a gente tem vivido, num momento de transformações tão extremas e que incide tão fortemente nas vidas cotidianas de todos, inclusive dos escritores, a literatura se transforma para acomodar isso tudo, para contemplar isso tudo, e se faz literatura ocupada, né? Mais uma dessas instâncias que perdem a sua função originária e ganham uma nova função, se tornam como uma praça se torna outra coisa quando ocupada por manifestantes, como uma rua se torna outra coisa quando ocupada por manifestantes, ou como um prédio abandonado se torna uma casa quando ocupada por moradores sem teto. Então, a proposta é de uma literatura que perde, em algum aspecto, a sua tão indefinível função originária e ganha outro caráter no momento de escrita atual. A Andréia está comentando aqui, fez um comentário sobre a vivência da ditadura nos países da América Latina. Fui convidada a ler sua obra a partir do prólogo, que escreveu para Djamila Eltit em Jamais o Fogo Nunca. Vejo que ele é um tema caro da liberdade, independência, da conquista da alteridade e identidade latino-americana. Sim, é um tema, sem dúvida, que me acompanha desde sempre, que eu procuro acompanhar desde sempre. O livro da Djamila
é uma pancada duríssima e faz essa relação entre passado e presente, né? E entre passado e presente de uma maneira também muito pessimista e quase, em vários aspectos, visionário, porque ela escreve esse livro já há alguns anos, antes da derrocada democrática que se deu em tantos países simultaneamente, e o livro tem algo desse caráter, e quando fui traduzir, né, eu já vinha tentando publicar esse livro no Brasil faz tempo, oferecendo para editores, etc., sem sucesso, mas quando fui publicar, o livro tinha ganhado mais pertinência, com o tempo o livro foi ganhando mais pertinência, e, enfim, também a partir de um olhar de uma mulher, e muito marcadamente definido pelo corpo também, isso, eu achei um livro muito forte, e acabei escrevendo sobre ele nessa chave também, escrevendo o prefácio, não só traduzindo. Uhum. A Bruna está perguntando aqui, ela queria saber se em alguma camada você relacionou-se com Cortázar na escrita de A Resistência. Não, Cortázar é alguém que eu leio sempre com muito gosto, que enfim, que eu adoraria que me influenciasse, por assim dizer. Seria ótimo ter um pouco de Cortázar em qualquer livro meu, mas não vejo diretamente como pode aparecer Cortázar minha resistência. Não pensei nele ao longo do processo. Não. O Matheus... a Andrea também comentou aqui sobre a questão da carta, da presença, ela disse que achou incrível o final da ocupação com a carta do Mia Couto. Bem, aqui, o Matheus pergunta, Juliana, gostaria que você falasse sobre esse cuidado que o narrador, Sebastião, tem para não se apropriar da voz do irmão em A Resistência. É um medo de que a ficção roube de algum modo a voz do irmão? É um desconforto de se afastar muito da realidade? Sim. Esse é um ponto específico em que aquela questão que eu estava colocando, né, do afastamento inevitável no exercício da escrita, se manifestou com muita força, né? Se ao descrever a convivência com meu irmão no presente e no passado, meu irmão se tornava outra coisa, era muito grande o receio de que, ao atribuir palavras a ele se tornasse uma coisa completamente diferente, que ele se distorcesse na página, né? E, ao mesmo tempo, à medida que eu fui construindo o livro todo, escapando daquela voz, cada vez mais ganhava muita importância o que o irmão diria, né? Então, o irmão vai sendo um sujeito calado e fechado ao longo do romance, talvez mais calado e mais fechado do que meu irmão foi na vida real, e aquilo dava quase um efeito de suspense para ver o que o irmão diria finalmente, mas não vinha na tentativa de construção desse suspense, e sim, claro, do desconforto de atribuir voz, de atribuir palavras a alguém que não falaria certamente no registro em que eu falaria outras coisas, né? Meu irmão sempre foi para mim um sujeito completamente imprevisível, e fazer dele um personagem e tentando uma dimensão de sinceridade, de respeito e de fidelidade à figura do mundo real, tornava tudo aquilo uma tarefa bem complicada. Só que, em certas passagens do livro, a partir de certo momento, era fundamental que ele falasse. Então, ele toma a palavra. E está ali. E, de repente, me senti bem mais à vontade para que ele tomasse a palavra a partir dessa dimensão, né, da compreensão, num momento em que o pacto com o leitor já está definido suficientemente para que o leitor saiba que o que o irmão diz aqui não são as palavras do irmão. E mesmo podendo afirmar isso, meu irmão disse, ele não disse assim, mas algo disso ele disse, que é um movimento constante do próprio livro, né? Desde a primeira frase. Meu irmão é adotado, mas não quero dizer que meu irmão é adotado. Fala, retira e fala, né? Então, é mais ou menos isso o que está sendo colocado também na figura do irmão. Por isso, esse adiamento constante da voz do irmão. Se o livro se propunha a ser sincero, era a forma mais sincera que eu tinha de abordar um problema, né?
o problema se mantém em ocupação, em grande medida, só que a solução é um problema essencial da literatura como um todo, né? Como falar, como que os outros podem falar num livro próprio, né? Como dar essa voz para o outro. O próprio dar voz já é problemático como noção, né? É quase um gesto grandioso de dar voz, né? É o que se fez ao longo da história da literatura brasileira, com o gesto magnânimo do intelectual que dá voz à figura popular, e quão problemático isso não é. Livros grandiosos foram escritos dessa maneira, não dá para negar, mas, ao mesmo tempo, como gesto, é um gesto problemático em que a gente não confia mais plenamente, né? Desse sujeito capaz de chegar ao outro e de inventar a voz do outro. Então, tinha que ser feito de outra maneira, e essa outra maneira, que talvez seja uma diferença sutil, mas é a proposta de ocupação, né? Então, a voz o livro ocupado, a literatura ocupada, não é só ocupada pela política e ocupada pelo presente, é também ocupada pelas vozes dos outros. A voz do outro surge, toma a palavra e fala com uma linguagem híbrida, claro, entre uma linguagem e outra linguagem. É permeada por um narrador que está lá fazendo o recorte, fazendo a seleção, fazendo a escolha das palavras, mas, ao mesmo tempo, tem uma proposta de ser, de forma mais imediata e vital, a presença do sem-teto ali, a presença do refugiado ali. Algumas das coisas que estão ali, quase tudo que está ali, me foi dito, em algum contexto, em algum lugar. Então, é a maneira de incorporar o que foi efetivamente dito e não ficcionalizar, reconstruir a voz do outro nesse gesto, nesse avanço problemático de um narrador sobre o outro. Bom, a gente já está encaminhando aí para o final, né? Nosso tempo já está quase que se esgotando. Juliana, você publicou, né, a Ocupação no ano passado, e hoje, né? Você já tem algum projeto quanto à sua produção literária daqui em diante? Claro. Não exatamente, eu tenho ideias, propostas, projetos, alguns que me habitam há muito tempo, outros que são novos, mas ainda não me decidi em nenhuma direção, por isso que eu dizia, não sei por onde vou agora, e acabei que... Porque eu sempre tomo um certo tempo, né? No caso da resistência, não pude, da resistência para a ocupação, não pude tomar um certo tempo, porque houve esse convite e eu achei que era o caso de atender o convite de imediato. Então, a linha veio que seria o próximo livro meio rapidamente depois da resistência. Só que não cheguei a escrever o livro durante muito tempo. Então, eu tomo meu tempo entre uma obra e outra para não continuar simplesmente me repetindo, para não seguir num caminho já definido e confortável, né? Acho que a ideia de encontrar o que é pertinente agora e por onde seguir agora é sempre uma preocupação minha e não encontro a saída fácil. E aí, no contexto da pandemia, diante disso tudo, e sendo quase impossível começar do zero um projeto agora, até por circunstâncias domésticas que ficaram claras no deslocamento desta conversa, né? As duas filhas em casa o tempo todo e possibilidade de pensar tranquilamente em outros projetos mais profundos, mas o que eu acabei decidindo foi a escrita de uma coluna, né? Ainda quero crer que essas coisas vão ser conciliáveis com o tempo, mas pelo momento, enquanto há pandemia, eu estou confortável encontrando um lugar para escrever semanalmente, mas escapando um pouquinho dos projetos de maior fôlego. Vou voltar a eles, espero, em breve. A Bruna colocou mais uma questão aqui. Se possível, gostaria que o Juliana falasse se há na literatura brasileira contemporânea alguém que ele tenha lido e gostado. Pô, claro que há. Muita gente que eu leio e gosto. Sinto que, enfim, a literatura brasileira é um momento sem tantos nomes definitivos, marcantes, canônicos, né? Mas tem muita vitalidade. Eu gosto de uma geração um pouco anterior à minha, Milton Ratum, Conceição Evaristo, Beatriz Bracha, são escritores
fortíssimos, e que tem feito, Chico Buarque também, e que tem feito incursões que escapam à ficcionalização mais confortável que havia antes. São escritores que estão fazendo recentemente esse gesto, né? Milton Ratum ficcionalizava com muita liberdade e precisão antes, agora está fazendo projetos mais híbridos, né? Chico Buarque também, dois fazendo algo desse caminho. E nessa linha, o Cristóvão Tesa, que escreveu O Filho Eterno, que é talvez o ponto de partida mais... Não é o ponto de partida, porque já havia coisas nessa linha antes, mas um lugar muito forte da autoficção brasileira recente. E depois, numa geração mais próxima a minha, gosto do Michel Laube, do Ricardo Lízias, da Tatiana Salem Levi, da Carola Saavedra. Tem muita gente produzindo literatura interessante, uma literatura irrequieta, né? Disposta a encontrar novos lugares, né? Acho que por isso também uma literatura que não está plenamente consolidada, né? Ela inova-se bastante, tenta-se muito, né? Inventa-se muitas possibilidades. E aí a gente falha e patina e vai parar em lugares que a gente não imaginaria e etc. Só que é uma narrativa de muita vitalidade que eu acho que tem potencial. A gente está fazendo uma coisa, está tentando fazer uma coisa que é rica e que pode chegar em lugares que a gente não imagina, né? Acho que isso é o que tem de mais interessante no momento da literatura brasileira, e diria que não só aqui. Acho que esse mesmo gesto, esse mesmo movimento, uma literatura mais jovem, feita com um olhar de inovação, descrente da ideia de que já se inovou tudo em matéria de romance, né? Porque isso, até muito recentemente, a gente estava meio preso nesse impasse. O romance já se autoimplodiu ao longo da sua história, já teve a sua crise mais extrema, e agora o que cabe é reconstituir o romance e continuar narrando como se narrava antes, né? Uma ideia de retorno à ordem. E o que está acontecendo hoje, no século XXI, na literatura brasileira e na literatura internacional também, é uma inaceitação do retorno à ordem que pode ter muita vitalidade, me parece. Ok. Bom, gostaria, então, de agradecer aqui imensamente a disponibilidade aí do Julián para vir conversar conosco, né? A gente sabe que os tempos que estamos vivendo, né, não estão sendo tão fáceis, e para ele, como ele disse agora há pouco, né, com 2 bebês em casa, realmente é um tempo precioso mesmo esse que ele disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Agradeço aí todos os presentes, né, a todo mundo. A Bruna está aí colocando o link do certificado, tá bom? Quem quiser certificado, clica aí no link, preenche, que você vai ter, tá bom? Obrigada, Julián. Obrigado a você, Renata, pela organização, e obrigado a todos aí pela presença e pelas perguntas tão ricas. É muito bom. Isso tem sido, para mim, uma janela importante para o mundo, nesses momentos mais de isolamento, poder constituir esses outros diálogos. Agradeço muito a todos vocês. Tá, muito obrigada. E é muito bom, né, a gente ver aqui que a gente teve um pico de 60 pessoas numa tarde de terça-feira, pós-feriado, para falar sobre literatura, né? Então, muito, muito bacana isso. Agradeço aí todo mundo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.